declamo de minha autoria, em homenagem a meu velho pai João Carlos Ramos, Pajada para um Peão. Vou lhes contar uma história de um João que já morreu, que roçou, plantou, colheu, e viver foi sua vitória. Ele está na memória do povo de Giruá. Quer conhecê-lo? Vai lá, que as ruas sabem quem é. Gaudério de muita fé, está no céu, Oxalá. Dos irmãos era o mais moço, deles era a esperança. Trabalhou desde criança, descarnado só no osso. Comia angu de caroço quando lhe era possível. Sua condição era horrível, mas pra ele era de luxo. Bem assim vive o gaúcho, que por ser pobre é invisível. Rezar pouco ele sabia, mas resmungava o terço. Como não vinha de berço, nas orações se perdia. Até a Ave Maria lhe escapava da lembrança. Fazia tanta lambança que em silêncio ficava. Só ao final balbuciava o amém com segurança. Rosália, sua mãezinha, uma mulher atenciosa, muito brava e criteriosa, que sempre o entretinha. Uma faca sem bainha cortava, fosse preciso. Dele cobrava juízo, aconselhava e atendia. Se errasse, o defendia, sempre lhe tinha um sorriso. Ricardo, seu genitor, era bom e generoso. Com João foi rigoroso, mas lhe tinha grande amor. Acolhia seu clamor e acompanhava seus pleitos. Corrigia-lhe os defeitos, ensinava-lhe as lidas. Mesmo nas noites compridas, lhe era luz e alento. Nunca tiveram querência, mudavam conforme o vento. Não temiam sofrimento, tinham fé na providência. Gente buena, com decência, eram gaúchos, com certeza. Lhes era da natureza perambular pelo mundo, sentindo um prazer profundo. Andejar era uma beleza. De Cruz Alta era o gaúcho, aqui mostrado em verso. No campeirismo imerso, comia coalhada e bucho, e pra aguentar o repuxo, usavam pala no inverno. Seu companheiro eterno era um cusco ensinado, e o cavalo bem domado era o amigo fraterno. Para espantar o quebrante, usava lenço vermelho. Tinha guardado um relho para acabar com o rompante, de cavalo petulante e de guri caborteiro. E por ser índio campeiro, a bombacha e o chapéu, os aperos e o sovel valiam mais que dinheiro. Procurando outros ares, a família se mudou. Em Giruá se aquerenciou, onde firmou seus pilares.
deixava pra lá os pesares de seu tempo de criança. Nos cueiros da esperança, enrolado ele viria. Sua maior ousadia era viver em mudança. E cresceu, virou rapaz, virou homem trabalhando, e da família cuidando, mostrava que era capaz. Homem forte e tenaz, sempre manteve a figura. Era um índio sem frescura, bigode e barba parada, e a bombacha bem passada. Mira só que formosura! Tomava o mate bem cedo, cabisbaixo, taciturno. Conversava com o mundo, pra cuia tinha segredos. Lhe acariciava com os dedos os olhos no horizonte. Tal água limpa da fonte, seu pensamento passeava entre o que ele almejava e o que ganhou de reponte. Frequentou pouco a escola, mas no brique era ligeiro, pois conhecia dinheiro e nunca gostou de esmola. Tampouco cheirava a cola de quem fosse desonesto, e um costume indigesto que lhe causava furor era ver trabalhador ser puxado no cabresto. Certa vez tinha no dedo um corte chamado figo, e por ser costume antigo, curou o figo em segredo, em 3 dias, muito cedo, como manda a simpatia. Em silêncio deveria passar-lhe fígado em cruz. Bom remédio se deduz, a cura ele alcançaria. Mas o céu cobrou a cura por simpatia, e assim ele deveria, pra evitar a rachadura, não comer a gostosura. Como pode uma coisa dessa? Mesmo sofrendo a beça, conteve sua vontade, isso por temeridade de não cumprir a promessa. Tinha fé em benzedura, respeito por benzedeira, mandava benzer frieira, benzia machucadura, o cobreiro e a rendidura. Se estava com ar, benzia, mal olhado quem diria, pra susto e dor de dente. Se estivesse doente, pra benzedeira corria. Nosso João era entendido, fazia de tudo um pouco, trabalhava feito um louco, na doma era destemido, e um cavalo peito erguido, por mais chucro que ele fosse, virava um cãozinho doce. Depois de sofrer a doma, sua escola, seu diploma, foi a vida que lhe trouxe. Criado numa invernada, na companhia dos bichos, tinha a pampa por capricho, não a trocava por nada. A vida era regulada pelo amor à liberdade. Era livre de verdade, o campo lhe dava vida, e ele, entendendo a lida, se divertia à vontade.
mas nem sempre conseguiu sustentar a situação, pois a colonização derruba a mata, pediu, e a lenheira aderiu, implantando o colonato. E para ser bem exato, trabalhou quase de graça, nem dinheiro pra cachaça tirava cortando mato. Ia pra mata com fome, sem ter feito refeição. Essa sempre é a condição de quem mal ganha o que come, de quem a vida consome, trabalhando noite e dia. Se trabalhasse, comia, mas onde falta comida, não há força, não há vida. João com fome não rendia. Depois do mato acabado, roçava e amontoava, queimava e capinava, e após haver plantado e acompanhado o roçado, colhia o alimento necessário pro sustento daquele ano bendito. Tudo aquilo era bonito, lhe dava contentamento. A terra era dadivosa, não pedia adubação, dava milho, arroz, feijão, a batata era viçosa, até terra pedregosa dava moranga e amendoim, dava mogango e aipim, se houvesse necessidade para colher à vontade, bastava plantar enfim. Só que ele era um sem terra, plantava em terra alheia, aquela terra mais feia que ficava ao pé da serra, que é enxurrada a terra, um canto aqui, outro lá, tinha sempre de implorar que lhe desse permissão para usar aquele chão e para poder trabalhar. Mas não plantava sozinho, tinha a ajuda da família, de seus filhos todo dia, desde que eram piazinhos, pequeninhos e magrinhos, da esposa prestimosa, mulher muito caprichosa, entendida do plantio, do cultivo, do pousio, mulher simples e amorosa. Tinha outra fonte de renda, ele era alambrador. Construía banhador e cercas entre as fazendas, fazia por encomenda aramados e porteiras, cerca de tela, mangueiras, tudo muito bem socado, com o fio bem estirado, só com cerne da madeira. Empreitava os alambrados, levava os filhos consigo, corria grande perigo caso estourasse o aramado, não que tivesse pensado em explorar as crianças, mesmo nas suas andanças, evitava que sofressem, mas apenas que aprendessem a dar conta das cobranças. Também cumpria a rotina nos sojais e milharais, quando o veneno sem mais mata a enxada e a capina,
lavrar com tração equina, também ficou lá para trás. E esse lucro voraz, tudo mudou de repente, acabou com muita gente. Do campo levou a paz. Fora também um meeiro, pagava ao dono do chão, por ser pobre e sem patrão, dependia do granjeiro, e metade do dinheiro, metade do seu esforço, se ele saía do bolso, que outra opção teria? Se sem terra padecia, a viver sempre expulso? Um camponês, um campeiro, tem que ter pena dos bichos, tem que cuidar com capricho do borrego e do terneiro e organizar o chiqueiro, mas tem que saber que a vida requer sangue frio na lida. Quando se há de carnear, não se pode fraquejar, pois o bicho é a comida. Ajudava um açougueiro a carnear de vez em quando, e mesmo assim trabalhando não conseguia dinheiro, mas ele, muito faceiro, agradecia ao Senhor por ganhar com seu labor tripa grossa e rabada, cabeça, pata, buchada, coração e sangrador. Viu a mulher reclamar do patrão unha de fome. Será que ele também come essas carnes que te dá? Parece que está a pensar, és cachorro para comer o que ele não pode vender. Mas como tu és luxenta, do jeito que te apresentas, vais botar tudo a perder? Quando matavam um leitão engordado no chiqueiro, um costume corriqueiro mantido em todo rincão, levava o nosso João a mostrar toda a nobreza, e negando a avareza, enviava ao vizinho a paleta do porquinho, retribuindo a gentileza. Para pôr o pão na mesa, inventava outros ganhos. Até parece estranho, olho grande ou esperteza, mas por conta da pobreza recorria os potreiros, as taperas, os terreiros e as frutas que ali colhia, lá na cidade vendia para aumentar os seus dinheiros. Vem freguês a fruta ver, vendo por 12%, bem barata no momento, depois vai encarecer. Vem ligeiro, vem a ver, quão docinha ela é, ganhou açúcar no pé. As laranjas, quem levava? De bicicleta penava seu filho Valdir José. Fazia sua ferramenta, cabo de enxada, pilão, produzia tudo à mão, num tal de inventa e tenta, faz, desfaz, experimenta, falqueja, pinta e desponta, monta, repinta e desmonta. Ele era autodidata,
e aprendeu de longa data que a vida nunca está pronta. Para ele, um marido tem que se dar ao respeito. Pensava que o sujeito jamais havia nascido para ser na casa oprimido, se abaixando para a mulher, de quem lhe era mister preparar os alimentos e cuidar de seus rebentos, como o costume requer. Pensava que o marido era o chefe da família, o primeiro da tropilha, assim havia aprendido, e assim morreu convencido que a mulher e a descendência lhe deviam obediência, por ser coisa natural. Bem se sabe que a moral já era torta na essência. Vivia para o trabalho, trabalhava noite e dia, não buscava honraria, nem procurava atalho, tinha o céu por agasalho e a terra como casa. Se ganhasse a vida rasa, já lhe salvava o couro, viu seus filhos, seu tesouro, se aprumar e bater asas. O que herdou aos seus filhos foi ensinar, trabalhar. Dizia: vais precisar te conservares nos trilhos, honrando os teus fundilhos, respeitarás toda a gente. Se trabalhares decente, jamais faltará serviço. Porém esse compromisso já é teu daqui pra frente. Era o irmão predileto e zelou pela irmandade. Por conta da afinidade de todos ganhava afeto. Podia não ser correto no que fazia e pensava, mas isso não importava, sempre foi ligado aos seus. Era quase um semideus que a família mimava. Mantinha respeito aos pais, prestava-lhes reverência, morria por obediência, não os magoava jamais, queria-os cada vez mais e os via como espelhos, honrava os seus conselhos, sempre calava ouvi-los, mesmo que fossem singelos, dobrava-lhes os joelhos. Assim sendo isto posto, lhes conto o que me contou. Quando o mocinho ficou e a barba cresceu no rosto, por não querer dar desgosto e a seu pai desrespeitar, no primeiro barbear pediu-lhe a permissão, sinal de submissão de um homem a desabrochar. Quando chegou o momento de casar com quem amava, com a moça que estava dentro de seu pensamento, por lhe faltar argumento, por ser índio cabuloso, apesar de estar cestroso, pediu que a irmã o ajudasse e com a moça falasse, pois se sentia medroso. Tendo a moça encantado, faltava pedir-lhe a mão e ganhar a permissão do pai dela enfesado. E
por ser acabrunhado, levou Ricardo consigo. Não correria o perigo de não seguir a cautela. O seu pai e o pai dela eram há tempos amigos. Prosearam os dois senhores. O casal mateou calado. O compromisso selado abençoava os amores. E por trás dos bastidores estavam duas famílias que impunham sobre as filhas o dever da castidade. Os homens, em liberdade, não tinham soga ou presilha. Ele era apessoado, ela uma flor de jasmim. Jurou ela amor sem fim, jurou ele amor dobrado. Entre o namoro e o noivado, quase 3 anos passaram. No final se enlaçaram, formaram um casal bonito. Como manda o gabarito, uma família formaram. E se casou bem piochado. Só no civil, no momento, pois casar era sem tempo, o namoro foi cuidado. Já tinha muito esperado, estava ansioso o Gaudério. Devia parecer sério e se casar de uma vez. Se retardasse, talvez cometeria impropério. Deram entrada no cartório para firmar o contrato. Por certo, não foi barato organizar o casório. E para evitar falatório, de branco ela foi vestida, muito linda e inibida. No jardim a melhor flor chegava lhe dar calor, a alegria sentida. E justo naquele dia teve festa e teve barro. E como não tinham carro, sofreram em demasia, pois muita água caía e era longe a cidade. Oi, galê, barbaridade, que porcaria de sina, mas que má sorte brasina nesse dia de ansiedade. Contratara um caminhão para chegar à cerimônia, pois morava na colônia e não tinha condução. Estava ruim o estradão e o caminhão atolou. Quem tinha sangue chorou, estava chegando a hora de casar-se sem demora. Outro carro o céu mandou. Assim chegaram afinal à cidade, como disse, e como se o céu se abrisse, caiu chuva torrencial, e o próprio Deus, muito cordial, acompanhava aos trovões. Aqueles dois corações queriam era ir para casa, mas só se criassem asa, pois chovia aos borbotões. Em suas mãos a nubente seu vestido carregou, seu sapato ela tirou, ia rindo de contente. Seu Ricardo ia na frente, com foguetes festejando,
E aquele povo gritando, fazendo o maior banzé, falava homem, mulher, o barro foram amassando. Ficou morando agregado, dentro da casa paterna, com relação subalterna, não vivia sossegado, pois já estava cansado de não ter autonomia. Embora na mordomia tivesse tudo à sua mão, mas tinha de ouvir sermão, coisa que não lhe servia. Quando fez aniversário de 9 meses de união, virou pai de um garotão com quem viveu um calvário. Pensava sempre o contrário do que o menino queria. Cruz, credo, ave Maria, brigavam tal cão e gato, nada ficava barato, respeito não existia. Aumentando a parentela, chegava a hora de ir tomar o mundo e assumir da família sentinela. Porém, por não ter cautela, viveria em mudança, e por causa da andança a roça abandonava, e a mulher reclamava, sempre em forma de cobrança. Mudar virou o seu vício. Era feliz desse jeito. Não via nisso defeito, talvez fosse um resquício, ou mesmo até um artifício dos gaúchos de antigamente, que passou para sua gente, e mesmo com 4 filhos, se mantinha andarilho, mudava frequentemente. Mas voltemos à esposa, a moça com quem casara. Era brava, uma quatiara, porém muito atenciosa, caprichosa e carinhosa, era sempre companheira. Ao seu lado a vida inteira, na saúde e na doença, nos dias de pouca crença, na alegria e na canseira. Essa grande parceria alcançou muitos janeiros, e mesmo nos derradeiros, quando a doença queria lhe roubar a alegria, nunca se ouviu dizer, nem ao menos parecer, que um quisesse ao outro mal. Seu pecado capital vais agora conhecer. Tinha entre tantos defeitos um que era uma fraqueza, que lhe causava tristeza, fazia sangrar-lhe o peito. Por certo que esse jeito pendia para a insegurança. Essa falta de confiança desembocava em ciúme. Era um feio costume que maculou a aliança. Mas havia explicação. Sempre foi namorador, metido a conquistador, procurava a tentação. O chamavam de cambão, porém em forma de troça. É que fora para a roça, para lavrar e plantar, e foi pego a namorar uma moça na carroça. E nesse comportamento, outra moça engravidou. A filha que resultou não alcançou o alimento e gerou ressentimento por ter sido um pai ausente, insensível, indiferente, e sofreria com isso. Não queria rebuliço e se tornou displicente.
Marisete, a sua filha, cresceu e viveu distante de seu pai que, relutante, apresentou para a família, sem nenhuma honraria, só quando à beira da morte, assim num lance de sorte, deu a filha a conhecer e em paz pôde morrer, conquistou o passaporte. Quando veio a gravidez, era noivo de outra moça, que há mais de ano retouça com quem casará de vez, e o compromisso que fez com o pai de sua companheira, pensava, mas que besteira, mas já fiz, tudo está feito, vou esconder, é o jeito, e negou a vida inteira. Aos filhos do matrimônio, ensinou-lhes a pobreza. Como não tinha riqueza, não lhes deixou patrimônio. Essa coisa do demônio que não prepara pra lida, que oferece guarida sempre do jeito errado, mas seus filhos ensinados ficaram prontos pra vida. Pra trabalhar não há idade, quando se tem de comer. O jeito é aprender quando há oportunidade. As crianças da cidade gastam o tempo brincando, as do campo trabalhando. Com as calças remendadas, seus meninos com enxadas já nasciam capinando. Quando lhe nasceu Valdir, viu no menino um sinal, uma manchinha banal na cabeça a se exibir. Qual a razão de existir? Tinha a ver com a gravidez? Muito ligado à prenhez, teve a mãe um desejo, bem pequeno, um lampejo, inusitado, talvez. De tarde a irmã fritava uns bolinhos perfumosos que pareciam gostosos e a mulher só olhava e em silêncio os desejava por não comer a iguaria. O desejo aumentaria, na boca juntava água. Era essa a sua mágoa, quem mancha se tornaria. O sinal tem o formato do bolo frito negado, mas se deixe no passado os desencontros no trato, pois que no meio do mato sua esposa deu à luz e sua mãe a conduz. Era uma exímia parteira, era também benzedeira que a saúde produz. E quando Lori nasceu, noutro lugar já morava, mas bem longe ele estava quando o parto aconteceu. Só por sorte não morreu o danado do menino. Testa chata, nariz fino, parecia um monstrinho. Esse rapaz pequeninho teve mais sorte que Tino. Num dia quente bem cedo, mateou com a amada. Mal rompendo a alvorada, se foi direto a um varjedo. Presta atenção no enredo que a envolveu neste dia, pois logo ela seguiria até onde ele estava, mas a barriga pesava e a criança nasceria.
quis chamar o seu marido, não sabia o que fazer. Sentiu o filho nascer e como cortar-lhe o umbigo. Os dois estavam em perigo. Ela pensou num instante: já que o homem está distante, melhor é ficar deitada com a criança agasalhada. Teve calma impressionante. Lá na roça, ele pensando: por que se atrasa tanto? Mas também não é pra tanto, vou continuar trabalhando. Já deve estar chegando, mas no fundo maldizia. A mulher, o que fazia para deixá-lo solito? Já estava ficando aflito, pois chegava o meio-dia. E como acontecia, foi para casa almoçar. Chama: Malvina, o que há? Na cama estava com a cria. Deus do céu, o que faria? Nunca viu ninguém nascer. O que se deve fazer? Que cordão é esse aí, na barriga do guri? O que vai acontecer? Estava há umas 4 horas, preso à placenta, o peazito. E o pai, bem a despacito, olhava para sua senhora: voa daqui sem demora, vai correndo, vai João, para de amolação, corre e traga a parteira. E ele saiu na carreira e rapidinho voltou. Sua mãe veio consigo consertar a situação. Ela cortou o cordão, seguindo o costume antigo, pôs remédio no umbigo e ensinou para a nora. Embora fora de hora, num parto corrido às pressas, como numa hora dessas, uma mãe não se apavora. Mais 2 anos de labuta e nasce mais um rebento. Mais uma boca pro sustento, mais 2 braços para a luta. De estatura diminuta, foi chamado de Antoninho. Nasceu piá miudinho, pensou: não vai se criar, por isso vou batizar pra garantir um anjinho. Que não se criar que nada, cresceu e ficou taludo, e virou índio graúdo, desses de alma entonada. E a vida foi continuada, e a cada dia mais dura. Mas não faltava a ternura, e o 4º filho a caminho. Esse era o Carlinho, vou lhes contar a aventura. Dia, bem à tardinha, falou a esposa ao marido: eu te peço, meu querido, que tragas uma sardinha, dessas que vendem em latinha, quando fores à cidade, pois eu estou com vontade de comê-la com polenta, vou fazê-la suculenta, esse desejo me invade. E ele disse: tudo bem, amanhã trago a encomenda. Fica tranquila, minha prenda, vou agradar o neném e te agrado também. Sairei no amanhecer e antes do entardecer, digo isso sem gracejo, já não terás mais desejo
tua sardinha vais ter. Mas a cidade entretém e o homem perdeu a hora. E bem tarde foi embora, balançando feito trem, e chegou sem um vintém, com cerveja nas antenas, e sem palavras amenas, chegou e se foi pra cama, enredado numa trama, cheia de sombra nas cenas. Imaginando o sabor da sardinha enlatada, ela estava deitada esperando seu amor, que chegou de mau humor, inventando uma história sem sentido e simplória. Como a noite estava um breu, deixou num vizinho seu as compras e a memória. E completou a novela: amanhã, quando clarear, as compras podes buscar, vou espichar a canela. Muito cedo lá vai ela pegar logo a sardinha. Mas que azar o que ela tinha, as compras alguém roubou, foi o que ela constatou ao chegar de manhãzinha. A verdade, a verdade, se era outra nem lembrava. Só sabe que aproveitava quando ia à cidade, lá esquecia a maldade e as agruras que sentia, e por isso preferia ir pra lá sem compromisso, e virava num ouriço se alguém pedisse a que ia. No olhar que tinham os filhos, o pai era exigente. Era um homem contundente, praticamente um caudilho, e brabo como um zorrilho. Exigia disciplina, punha ordem na rotina, usava como instrumento um relho de 4 tentos para ensinar a doutrina. Mas no olhar do velho esteio, ser pai era mesmo assim. Se educar era o fim, fazer ter medo era o meio. No fundo, o maior anseio era vê-los bem criados, pais de família honrados, segundo a sua imagem, homens de muita coragem, por todos elogiados. A sua filosofia se centrava no trabalho. Faça mais fundo esse talho, ensinava e corrigia, às vezes sem brabecia. Puxa direito o serrote, está serrando a trote. Não vês que estás muito lento? Tá precisando de tento? Quer que eu pegue o chicote? Uma mostra de respeito era lhe pedir benção. Benção era distinção, bem-querer e bom conceito. Dar louvado era um preceito, era também cumprimento, expressão de sentimento e desejo de cristão. Ai, se não desse benção quem tivesse entendimento. João Carlos, desde piá, ganhava os seus trocados.
nas capinas, nos roçados, de machado de manguá, de enxada, arado ou pá, trabalhava de empreitada, por quinzena ou por jornada, não enjeitava serviço, porque tinha o compromisso de levar uma vida honrada. Seu salário de solteiro mal pagava o necessário. Não tinha saldo bancário e tacina do campeiro. E quando vira roceiro, continua na dureza, pois botava o pão na mesa, mas reservava uns trocados para se fazer uns agrados e espantar a tristeza. Gostava de dançar valsa e não perdia a ocasião. Era bom no vaneirão, no foxtrot, na salsa, quase perdia as calças no shot afigurado. E o chamamé valseado, na mazurca, ele era o tal, e na marchinha, bagual, um pé de valsa danado. Na bocha era medonho, tinhoso em botar ponto. Era bueno, te garanto, sua jogada era um sonho. Também se punha risonho quando ia a carreirada. Conhecia a bagualada e os matungos fingidores, o gancho nos bastidores, mesmo antes da largada. Mas também tinha fraquezas, e uma delas era a canha. Esse vício lhe acompanha desde a sua pequeneza. Sua mãe tinha tristeza, e no seu leito de morte, e essa foi a sua sorte, deu nele um sofrenaço. Meu filho, tu tá um bagaço, larga a canha, seja forte. Ele era um bom rapaz, tinha muito que viver, tinha medo de morrer ou se tornar incapaz. A mãe dele era tenaz, conseguiu o que queria, salvando sua rica cria dos efeitos da cachaça, essa bebida sem graça que acaba tantas famílias. Mas seu gosto logo mais enveredou pra cerveja. Podia faltar à igreja, mas ao bolicho jamais. Pra tomar a brama em paz, se esquecia da vida, e bem gelada, sorvida, cabresteava os pensamentos, amainando os sofrimentos, mantinha a cabeça erguida. Outro costume te falo, que ele rapava a guaiaca. Por ele riscava a faca, cortava o mundo a cavalo, e nem o pior pealo o fazia abandonar. Não estou a exagerar e posso te fazer crer, lhe dava muito prazer fechar um baio e pitar. Quando mudou o padrão do consumo de cigarro, para melhorar o pigarro, o nosso querido João deixava de comprar pão para fumar o Arizona. A desgraça vem à tona e ele morre lentamente, mas no final, felizmente, esse vício abandona.
mas fez muita gauchada. Nos eventos do povoado, era um guasca atrapalhado que fazia pataquada de deixar envergonhada a vergonha e o pavor. Não pense mal, meu senhor, que fazia por maldade. Esses fiascos, na verdade, lhe causavam muita dor. Certa vez foi num surungo, ele ofertara uma mesa, e a comprou por fraqueza, era mesmo um matungo, morava no fim do mundo, matutou a noite inteira. Ela vinha com cadeiras e precisava levá-la, mas como ia carregá-la na potranca marchadeira? Noutra feita, noutro caso, se sentiu abichornado. Ele estava animado, mas não era por acaso. O baile estava um arraso, muita gente em brincadeira. Mas dançando uma vaneira, voltou os olhos pro chão e quis sumir do salão. Quase pegou a capoeira. Quando saiu de seu lar, já escuro, bem ligeiro, pra não perder o entreveiro, resolveu se apressar. Foi na sanga se banhar, se vestiu, se perfumou e os sapatos calçou. Logo encilhou a potranca e saiu metendo bronca. Chegou no baile e entrou. Mas esqueceu um pormenor. Não viu a cor do sapato. Tinha 2 pares de fato, um gasto, outro melhor. Mas o que era pior, eles eram de 2 cores. Era o circo dos horrores, parecia brincadeira. Por causa desta besteira, ficou cheio de pudores. Escondeu-se lá num canto, muito triste e acabrunhado. Por estar envergonhado, o baile perdeu o encanto e quase verteu em pranto. Pensava, irei sair desse lugar, vou fugir, talvez pulando a janela. Com ninguém queria trela, só pensava em sumir. Já era de madrugada quando o baile terminou. Lá do canto levantou, já mirando a estrada. Ao bater em retirada, quase a potranca esqueceu. Na escuridão se meteu para esconder o vexame e por se sentir infame, por um tempo se escondeu. Aprontara noutra feita, 30 anos mais adiante, mas pareço um comediante quando conto essa desfeita. É uma história insuspeita e fala de traição, pois não é que nosso João arrastou a sua asa e arrastou fora de casa, mas sofreu uma lição. O moço ia à cidade para visitar a bruaca, mas a esposa, já velhaca, percebeu a ansiedade e lhe cobrou a verdade, pois descobriu um presente
escondido lá na frente, no fundo de um barranco. Mas vamos, sejamos francos, é coisa que se apresenta. Ao encontrar o volume no barranco escondido, foi falar com o marido como era o seu costume. Não que tivesse ciúme, mas se sentia roubada, pois pra dar à namorada colhia o que não plantava. A horta quem cultivava era a mulher enganada. Exigiu-lhe explicação: pra quem darás o purungo? Não me venhas com resmungo, te conheço há um tempão. Como ficara sem chão, sentiu que acabava o mundo, mas retruca num segundo: mas é moranga, mulher. Podes pensar o que quiser, tens pensamento fecundo. Tinha perdido, sabia, a razão e o argumento. Vou salvar meu casamento, nem mais presente havia. Mas no fundo ele mentia. Prometia a um amigo daqueles do tempo antigo. Melhor é deixar pra lá e não ter de me explicar. Tinha sentido o perigo. Mas nem tudo era festa na vida do garanhão. Criado para ser peão, tinha uma vida modesta. A pobreza indigesta o fez cair depressivo. Com sentimento nocivo, visitou o cemitério, esse lugar de mistério que amedronta muito vivo. Foi falar com a mãe querida, pedir que lhe socorresse, que voltasse e protegesse, ela era falecida, que lhe tirasse a vida. Mãe, me leva, eu quero ir, pois ninguém pode me ouvir. Não quero mais sofrimento, minha vida é um tormento, me tira logo daqui. Mais adiante se aparta para morrer envenenado. Mas ele foi encontrado, foi comer pó de lagarta, estava com a pança farta e o compadre o descobriu. Ele atalhou o desvio, seu bigode estava branco, no seu rosto nenhum pranto, ia morrer. Decidiu. Depois disso ele viveu por muito tempo ainda. Buscava uma vida linda, mas ela não lhe nasceu. Só se sabe que morreu, muito fraco e abatido. Um acidente sofrido lhe roubou a alegria. Na verdade, nem sabia para que havia nascido. Um imprevisto na lida destroçou-lhe todo o corpo. E vivendo meio morto, teve a vida interrompida. A morte lhe foi parida quando domava um cavalo, pois foi bem feio o pealo que ele sofreu num repente. Quem é vivo muito sente quando se perde um regalo. Era 8 de dezembro, o dia da Imaculada. A esposa preocupada lhe disse: eu relembro,
que da igreja tu és membro e hoje vais descansar. Amanhã tu vais domar, já não há uma precisão. Deixa pra lá o alazão, venha comigo rezar. Embora a mulher falasse, o redomão encilhou, muito tranquilo montou e como se não montasse. O cavalo num disfarce enganou o domador, que dispensou o fiador, ele se mostrava manso. O matungo lhe afianço, parecia um ator. Bueno, já está domado, larga o cabresto, meu pai. No momento se distrai e o bicho de aporreado põe-se em pé, embodocado. E em fração de segundo vai do mundo ao submundo, ceboleia para trás, cai em cima do rapaz, que ali fica moribundo. E o traidor levantou, foi pastar muito tranquilo. E quem presenciou aquilo, com certeza até pensou, o demônio se mostrou, e não se pode negar. Mas se não é de quebrar cada osso desse bicho, dar uma sova com capricho, para aprender, respeitar. Foi levado ao hospital entre a vida e a morte, mas foi num lance de sorte que se salvou ao final, pois ele estava bem mal, não acordou por 3 dias, e a família em romaria, em pedido de oração, rezava: salva o João, ajuda, Virgem Maria. Quando acordou ao seu lado, estava a esposa lhe olhando, seus olhos lacrimejando pelo milagre alcançado. Havia ressuscitado em seus olhos de alegria, viu a imagem de Maria pelo seu sono velando, seu caminho iluminando naquela noite sombria. Deitado naquele leito, na vida passou-lhe a vista. Aquela cena malquista era de um inferno perfeito. Reclamar não tinha jeito, e os dias foram passando. Se sentia vegetando, mas tinha de trabalhar, e a esposa a ajudar, seguia em frente, peleando. Daí até a sepultura, 3 décadas se passaram. As dores lhe amansaram, sentia a machucadura, diminuíra as aventuras, ficaram flete aporreado. Por ter sido mal domado, se sentia um refúgio, não valia um sabugo, era um bagual estropiado. Não se morre assim no mais. Quem um dia foi toruno, talvez nem seja oportuno compará-lo aos animais. É que os desejos carnais não se extinguem, se transformam, e sem esperar transbordam se a virtude está pouca, e os homens saem à la louca, se araganam e se estragam.
E a vida cobra a conta quando chega o entardecer, e quem se nega a entender que apeou na outra ponta, que a vida é um faz de conta quando acabou a energia, e se espanta a porfia com os limites que aparecem, alguns homens se enobrecem, outros morrem, todavia. João Carlos sentiu no couro a dor de se entregar. Não mais podia plantar, se via no abatedouro, alçando a perna no mouro, ficaria na saudade. Apesar da pouca idade, se bandeou pro outro lado, foi enterrado pilchado pra domar na eternidade. Quando apeou da existência, estava todo aperreado. No seu pelego deitado, nunca perdeu a consciência. Despediu-se da querência, com um olhar esfumaçado. Parecia estar cansado de lutar e de sofrer, não havendo o que fazer. Estava triste e amansado. Por 3 vezes nesta vida, o outro lado visitou. Quando se acidentou, foi a primeira investida. A vida foi devolvida, ainda não era a hora. Na segunda comemora, quando o coração voltou, o médico massageou e a morte foi-se embora. E ele contou a experiência de ter ido e voltado. Diz que estando assoleado, sentiu no peito uma ardência, foi perdendo a consciência e a dor foi se acalmando. Parecia estar sonhando, mas a dor voltou com tudo e se sentindo um sortudo. Mais 2 dias foi ganhando. Na última viajada, ele foi e se entreteu. Sua ida aconteceu no romper da alvorada, deixou pra trás a estrada, se aquerenciou de uma vez, e o pobre do camponês assim teve o seu quinhão, um pedacinho de chão, muito tarde, como vês. Eu lhes contei uma história de meu pai, que já morreu, que roçou, plantou, colheu, e viver foi sua vitória. Ele está na memória do povo de Giruá. Quer conhecê-lo? Vai lá, que as ruas sabem quem é. Gaudério de muita fé, está no céu, Oxalá. Tenho dito.